Buenas! Nessa sessão a gente vai falar do índice de Treynor, o Treynor Ratio, o Treynor Index, como vocês quiserem, que é uma medida também de desempenho de investimentos, carteiras de investimento, ações, fundos de investimento, que também, assim como o índice de Sharpe, ele está olhando a relação risco-retorno, o retorno excedente, ou seja, o quanto a mais você está ganhando em relação a um ativo livre de risco, sobre uma medida de risco. Só que dessa vez, não é diferente do índice de Sharpe, não é o risco total do investimento, mas é a parcela de risco de mercado. Ou seja, ele usa o beta. E por que isso é importante? Porque são visões diferentes. O índice de Sharpe a gente usa muito quando a gente está olhando para o investimento de uma maneira assim individualizada. Já o índice de Treynor é recomendado para quem está olhando para aquele investimento em relação a uma carteira. Para quem tem uma carteira de investimentos, o que acontece? Você já tem um grau de diversificação. E quando você já tem uma carteira bem diversificada, o seu risco relevante não é mais o risco total. Se você diversificou, você tem na sua carteira basicamente o risco de mercado. Então você está querendo olhar qual é a contribuição que esse investimento tem para cada unidade de risco de mercado, não o risco total. Pelo fato de você já ter diversificado a carteira. Então, o risco específico que tem naquela carteira de investimentos já foi embora. Ou seja, eu quero saber qual que é o desempenho do novo investimento que eu quero colocar, ou daqueles que estão aí, em relação ao risco de mercado, ou a contribuição de risco de mercado que aquele investimento tem. Por isso, o índice de Treynor é recomendado para quem está olhando o seguinte: olha, eu vou montar uma carteira de investimento, quero ranquear os investimentos que eu já tenho, com novos que tem por aí. Então, dado que você está bem diversificado, quero olhar essa contribuição. Não mais o desvio padrão ou a variabilidade tal, é o risco relevante, mas sim o risco de mercado, ou a contribuição daquele ativo, daquele investimento em relação ao mercado. O que a gente vai considerar aqui como mercado, já que a gente está falando vamos dizer, de Brasil, é o índice Bovespa. Se você estiver falando de outros mercados, como os Estados Unidos, o teu índice de mercado, ou sua referência de mercado, vai ser o índice, por exemplo, Standard & Poor's 500. Então vamos lá, abrir aqui o índice de Treynor. Então a estrutura dele é similar ao do índice de Sharpe. Então aqui, ó, eu tenho a taxa de retorno média ou esperada, se for ex-ante, do investimento que a gente vai fazer, ou já tem. Daqui eu vou subtrair, então também, que nem no índice de Sharpe, vou subtrair o retorno ou a taxa de retorno do ativo livre de risco, que alguns podem usar a Selic, ou que a gente usa muito, a taxa DI. E aqui também, assim como no índice de Sharpe, esse numerador aqui é o retorno excedente. Vocês vejam até que é similar, então a gente vai comparar o cálculo deles. Vai ver que a gente aproveita as contas feitas para o índice Sharpe aqui para o de Treynor. Só que aqui eu não vou olhar o risco total do investimento, mas o risco de mercado, ou a parcela de risco de mercado do investimento. Porque justamente eu já estou aqui bem diversificado. Tenho, por exemplo, mais de 10 ativos na carteira, mais de 10 ações, já estou indo para uma boa diversificação. E como que fica aqui a fórmula? Sendo ex-ante, o Treynor Ratio,
ou índice de Treynor, como quiserem aqui, ele vai ser calculado da seguinte forma. Então, passo uma régua aqui. Também é o retorno esperado desse investimento, menos o retorno do ativo livre de risco que a gente está usando, ou DI, ou a taxa Selic. E aqui é o que vai mudar, que eu vou colocar o beta. Beta vai ser a nossa medida de risco, o beta do investimento. Então, essa vai ser a nossa medida do Sharpe ex-ante. Muito bom. E só para a gente ter a fórmula aqui, o beta é aquele beta calculado do CAPM, que vai ser a covariância dos retornos do investimento em relação aos retornos do índice de mercado, que a gente combinou que ia usar aqui, pelo menos aqui no exemplo, como índice Bovespa, sobre a variância dos retornos do mercado. Ou seja, no caso aqui do exemplo, do índice Bovespa. Então, essa é a fórmula aqui do beta que a gente usa aqui. A diferença só do ex-ante e ex-post é que um é projetado, o outro é observado. Então, vamos lá para a planilha ver os cálculos. Só uma coisa para reforçar. Usa o Treynor para selecionar investimentos, ações, para quem já tem uma carteira bem diversificada, ou seja, quero colocar alguém lá, como que vai ser a contribuição dele? Ou seja, para cada unidade de risco de mercado que eu corro, qual que é o retorno excedente, ou quanto de recompensa esse risco de mercado que eu vou correr recompensa esse nosso investidor ou a nossa carteira de investimentos. O Sharpe ele já olha mais o risco individualizado, então olha o risco total. Você não precisa ser bem diversificado para usar o Sharpe, tá bom? E, aliás, é sempre bom comparar. Veja que o esforço é praticamente o mesmo. Então, quando vai analisar um, olha o outro. Sempre quanto mais indicadores, mais tranquilidade a gente tem para fazer o investimento. Então, vamos ver ali a nossa planilha. É a mesma que eu tinha usado para calcular o índice Sharpe. A diferença agora é que eu abri mais uma coluna aqui para os retornos mensais do índice Bovespa, que a gente não calculou da outra vez. Então, vou fazer o cálculo aqui dos retornos. Pego o retorno do final do mês, menos o retorno ou melhor, pego o índice Bovespa, a cotação do índice Bovespa no final do mês, menos a cotação do índice Bovespa no início do mês, sobre a cotação do início do índice Bovespa, a cotação do índice Bovespa no início do mês. Então, está aqui o retorno mensal do índice Bovespa, aqui em dezembro de 2019, arrasto aqui para baixo e já tenho aqui os vários retornos mensais. Vou aproveitar, já tenho as fórmulas aqui, já vou calcular a média, o desvio padrão dele. E agora, vou calcular o beta. Então, vamos lá, calculando o beta. O beta, normalmente, a gente usa um período de 60 meses, ou 60 retornos mensais. Mas às vezes a gente pode usar 48 meses, 36 meses, depende da disponibilidade de dados. Não existe também ainda estudo dizendo qual que é a melhor periodicidade e tal. Já vi alguns working papers, mas nada assim definitivo dizendo, olha, 60 meses é o número. Mas é um número assim que é muito usado por quem está aí no mercado praticando. E por falta de número melhor, digamos assim, os 60 meses está valendo. Então vamos lá. Vou calcular aqui usando função aqui do Excel, a covariação ou covariância, tá ok? Dos retornos aqui do dínamo em relação
aos retornos mensais aqui do índice Bovespa. Estou fazendo com 12 meses, só para exemplificar, mas se tiver 60 meses de dados, use 60 meses de dados, sobre a variância, então aqui, variância do índice dos retornos do índice Bovespa. Eu estou usando, como eu estou olhando o exposto histórico, estou usando da população aqui, o ponto P, tanto para covariância quanto para variância. Pessoal, cuidado, na hora que vai usar as fórmulas, não mistura a variância da população com variância da amostra, com média da amostra, com tal. Usa tudo o seguinte, se eu estou ex ante, usa tudo o ponto A, que é o da amostra. Se eu estou olhando o histórico, usa o ponto P, que é o da população, o ex post, tá ok? Mas mantenha sempre a consistência. Então, usou ponto A para um lado, vai para ponto A para tudo aqui, senão vai misturar laranja com banana e suas análises vão por água abaixo. Então, tá aqui, ó, esse é o beta do Dínamo. Deixa eu só fixar aqui o índice Bovespa, os retornos do índice Bovespa, que é o nosso índice mercado, e aqui para o Alasca 1,766. Lembro aqui que para o beta o valor 1 é referência, quer dizer, se o beta é igual a 1, quer dizer, o seu risco é igual ao risco do mercado. Se o beta é maior do que 1, você é mais arriscado que o mercado. E se o beta é menor que 1, você é menos arriscado que o mercado. Então veja que no caso do Dínamo, o risco do Dínamo é um pouco mais, o Dínamo é um pouco mais arriscado, pelo menos nesse período que a gente está olhando, ele é só um pouco mais arriscado que o mercado. Já o Alasca, ele é muito mais arriscado que o mercado, que a nossa referência é beta igual a 1, tá ok? E a gente pode ver até que no desvio padrão mesmo, o Dínamo é menos arriscado que o mercado. E aqui, ó, o desvio padrão Dínamo é um pouco maior que do Ibovespa, ou seja, ele é um pouco mais arriscado que o mercado aqui. E agora vamos finalmente calcular o índice de Trainor. Então, tá aqui. É interessante que até no artigo do Sharpe, quando ele apresenta o índice de Sharpe, ou Reward to Variability Ratio, ele cita o índice de Trainor. Então é legal isso, até e ele faz algumas análises com isso, por isso que eu recomendo, é o artigo de 1966, o Mutual Fund Performance, do professor William Sharpe. Então, calculando aqui o índice de Trainor, o que eu faço? Pego o retorno médio do Dínamo, menos o retorno médio aí da taxa DI, porque é a nossa taxa livre de risco, ou nosso ativo de risco aqui para a nossa análise, sobre o beta. Então, não é sobre desvio padrão. Quem divide pelo desvio padrão é o Sharpe, a gente vai dividir pelo beta, que é o índice de Trainor, como vocês estão vendo. Deu 0,0028. E aqui, do Alaska Black, deu menos 0,01. Então, eles são... O índice de Trainor ficou, vamos dizer, ele segue em linha o que a gente encontrou de resultados do índice de Sharpe. Eles não são assim tão discrepantes. Eu vou mostrar, inclusive, aqui, primeiro, só para abrir aqui o cálculo, fechar, é aquilo que a gente viu na fórmula. A gente usou o formato exposto, porque eu não fiz nenhuma projeção aqui. Poderia estar fazendo projeção de beta, projeção do retorno esperado, para ir calcular ele ex ante. Quem calculou ex ante é para quem está fazendo a projeção para colocar na carteira aquilo antes de realmente investir. A gente está olhando o contrário, a gente está olhando o histórico, ou seja, o que já aconteceu. E vou mostrar agora uma comparação que eu fiz. O que vocês estão vendo aqui é o seguinte. São mais de 500 fundos de ações que eu calculei o índice de Trainor e o índice Sharpe e coloquei um contra o outro para comparar, usando um histórico de 48 meses desses fundos de ações. E vocês vejam que, olha, os dois, assim, o índice Sharpe e Trainor, eles estão praticamente indo na mesma linha, na mesma direção. Um ou outro ponto acaba desgarrando de um fundo com o outro. O que acontece
quando aqui, por que a gente vê bem esse efeito, assim, os dois não ficam muito distantes, o Sharpe e o Traynor? Eles estão ali praticamente andando na mesma direção. Aqui no Brasil, o risco de mercado tem uma parcela muito grande. Tem até post lá no site, no blog do Incrédulo Financeiro, onde eu mostro e discuto isso, que dependendo inclusive da época, a participação do risco de mercado dentro de uma ação normal, uma ação típica do mercado brasileiro, é 60%, ou seja, o índice, o risco de mercado tem um peso muito grande. Então, se você calcula o Sharpe ou o Traynor, você acaba fazendo ranqueamentos muito parecidos. Eles não são muito distantes um do outro. Mas como aqui, nesse gráfico que vocês estão vendo, são fundos de investimento, eles já são bem diversificados. Então, também o Sharpe de um e do outro, vamos dizer, o fundo, como já está bem diversificado, o risco dele também já fica, vamos dizer, o risco específico praticamente já sumiu. Então, ele não chega a ser, vamos dizer, alguma coisa, uma medida de risco do fundo muito distante lá do risco de mercado que a gente tem lá do beta. Agora, o que vocês veem alguns pontos, como aquele ali perto do índice de Traynor de 24 ali, uma diferença que a gente vê ali é justamente porque, olha, tem ali alguns poucos fundos, que ainda não fizeram uma grande diversificação. Então, por isso, acaba dando esse descolamento lá da reta que a gente vê do Traynor com Sharpe. Que é interessante olhar esse fundo com mais carinho, analisar e ver se vale a pena, de repente, começar a colocar ele dentro da carteira, que talvez tenha uma contribuição legal para uma carteira já bem diversificada. O que vocês vão ver também é uma pequena diferença aqui, da escala. Então, o Traynor aqui, pelo período que eu usei, está numa faixa lá de 10 a 26 dentro dessa amostra, o Sharpe está de 0,30 a 0,8, por isso não pode comparar, não comparem o número, o meu Sharpe deu 0,6, vou comparar contra o Traynor que deu 16, não pode fazer isso. Sharpe tem que ser comparado com o Sharpe, Traynor tem que ser comparado com o Traynor. Agora, fazer esses cruzamentos aqui são interessantes justamente para a gente poder ver quem está desgarrando, quem pode ter mais risco de mercado do que outro, e aí fica interessante para montar uma carteira diferenciada. Muito bom, pessoal. Espero que tenham entendido o que é o índice de Traynor, qual que é a diferença dele para o índice de Sharpe, e é um índice interessante para a gente olhar, principalmente na hora de colocar novos fundos na nossa carteira total de investimento, e não somente olhar isoladamente como serve bem o índice de Sharpe. Tá bom? Até mais!